né? Você brincar, se divertir, você ter um time de futebol não tem problema nenhum. Não há erro nenhum em torcer para o Brasil, não há erro nenhum em você assistir uma partida de futebol. Meus amigos do Instagram, eu não podia. Eu sei que tem muitos que não são do meu time, tem muitos colorados, mas eu tinha que repartir com vocês a minha alegria pelo meu time, hein, pessoal? O Tri da América, olha, eu tô muito feliz. Olá, meus irmãos da Review and Herald. Hoje nós vamos estudar sobre o futebol e o cristão. Você sabe que o Brasil é o país do futebol. Talvez pelo nosso histórico, um país sempre pobre, um esporte de fácil acesso, onde um grupo maior de pessoas pode brincar, pode participar, temos essa paixão, temos esse amor. É claro que existem exceções, mas como dizem por aí, essa é a Copa das Copas, a Copa no nosso país. Estamos todos torcendo para que o Brasil seja o grande campeão de mais uma Copa. Não há erro nenhum em torcer para o Brasil, não há erro nenhum em você assistir uma partida de futebol, não é isso. Como a gente pode perceber aí, o pastor Ivan Saraiva, ele está vestido com uma camisa de futebol, né, da Copa do Mundo, a camisa do Brasil, e ele também está defendendo que o cristão ele pode jogar futebol, assistir aos jogos de futebol, e torcer por um time, né? Será que ele está certo em fazer isso? Ele como um guia, um líder religioso? É claro que não. Um pastor como o Ivan Saraiva falar sobre que o Brasil é o país do futebol, que esse é um argumento mundano. A gente verifica que ele está querendo apenas desculpar através de um argumento mundano, jogar futebol, todas estas coisas que estão ligadas com o mundo dos esportes. Quanto tempo é gasto por seres humanos inteligentes em jogos de bola? Mas acaso a satisfação nesses esportes dá aos homens o desejo de conhecer a verdade e a justiça? Mantém a Deus em seus pensamentos? Levá-los a indagar como vai com a minha alma? Conselhos aos professores, pais e estudantes, página 456. Meus amigos do Instagram, eu não podia. Eu sei que tem muitos que não são do meu time, tem muitos colorados, mas eu tinha que repartir com vocês a minha alegria pelo meu time, hein, pessoal? O Tri da América, olha, eu tô muito feliz. Um abraço para todos aí, viu? Até mais. A gente vê aí o Leandro Quadros, da Igreja Adventista, que deveria estar dando um exemplo para os irmãos de ser um líder, um guia. Ele vai dizer aqui no vídeo que ele não é pastor, mas ele é um ícone lá da Novo Tempo. Alguém que tem muita influência. E as pessoas seguem ele nas redes sociais, fazem menção dele em estudos, achando sempre que aquilo que ele fala está correto. Então ele postou aí nas redes sociais esse vídeo falando sobre a questão dele ser torcedor do Grêmio. E aí ele vai falar algumas coisas aqui que não seriam ditos por um líder espiritual. Olá! Você que viu o meu vídeo que eu postei tanto no Instagram quanto no Facebook da minha alegria, né, pelo Grêmio ter ganhado o tricampeonato, eu quero agradecer pelas brincadeiras, né, pelos comentários agradáveis que tivemos. Agora, obviamente, eu tive alguns comentários ruins e tive uma pergunta muito sincera. Então eu vou comentar brevemente a respeito dessas coisas ruins que escreveram, que foi uma pequena minoria. E depois eu vou aproveitar o comentário bom, que é uma pergunta, para eu responder para você a respeito do assunto, tá bom? Primeiro eu recebi uns comentários, olha os comentários que eu recebi, ó. Por exemplo, do Paulo César Rodrigues. Por isso que eu falam tanto de guardar o sábado que não pode comer carne de porco, mas idolatram um time de futebol. Vamos deixar de exigir dos outros, sendo que nem mesmo você consegue cumprir. Veja, primeiramente, não idolatro nada.
Ó, ele diz que ele não idolatra nada. Só que uma pessoa que chega a postar um vídeo na internet falando que ele está muito feliz e que ele está ali vestido com a camisa do time dele, né, e fica ostentando isso, a idolatria ela se configura não pelo sentido de você ter que se prostrar ali diante do time, mas as pessoas que idolatram algo, significa que elas falam daquilo, elas pensam naquilo o tempo todo, né? E isso mexe com as emoções dela também. E aqui nós vemos um exemplo de idolatria, sim. Ele diz que ele não está idolatrando. Né? Gostar muito do meu time, gostar muito de certas coisas, não tem nada a ver com idolatria. Então, na verdade, esse irmão está buscando uma desculpa no meu gosto pelo futebol para ele profanar o sábado e para ele comer carne de porco. Né? Digamos que eu tivesse pecado, o que não foi, irmão, você não pode usar o meu exemplo para desculpar o seu comportamento errado. Exatamente. O irmão que falou isso, ele não deve usar o teu exemplo para desculpar não guardar o sábado ou comer comida imunda. No entanto, ele também não deve pegar o teu exemplo a respeito de ser um torcedor de time de futebol, né? Isso você não fala para ele, porque você como um guia, como um líder religioso, não deveria ser torcedor de time de futebol, e muito menos fomentar isso naqueles que estão tentando ser cristãos, né? Então, você está apontando, inferindo juízo a respeito da pessoa que lhe enviou essa mensagem e não está inferindo juízo sobre si mesmo. Então, esse é o primeiro ponto. O outro aqui, o João Ribeiro falou assim, ó: a triste verdade é que o povo perece pela ignorância, porque alguns se sentem escandalizados. Será que não conseguem separar as coisas? Idolatria e entretenimento são coisas bem distintas. Esse já foi um comentário muito equilibrado. Quero agradecer ao João Ribeiro e a muitos outros, né? Ó, esse comentário, ele está dizendo que foi equilibrado. Que comentário? Ele falou que as pessoas deveriam saber separar idolatria de entretenimento. O entretenimento ele pode ser levado à idolatria, certo? Não existe essa coisa de entretenimento é uma coisa, idolatria é outra. Idolatria é a adoração a algo, mas também é quando você coloca algo no lugar de Deus. Ou quando você promove algo acima, né? Então você está idolatrando. E a Bíblia também diz que a cobiça também é idolatria, né? Então, a idolatria não é somente você se prostrar diante de uma imagem de escultura, não é você apenas se prostrar diante de outro homem e adorá-lo, né? Ou de um Deus falso. A idolatria também é você substituir aquilo que Deus pediu para você fazer por outro, pelo oposto. Fazer algo que Deus pediu para você não fazer. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele, Jesus, tenha ensinado os seus discípulos a empenharem-se na diversão do futebol ou em jogos de competição, a fim de fazerem exercício físico ou em representações teatrais. E, no entanto, Cristo era nosso modelo em todas as coisas. Cristo, o Redentor do mundo, deu a cada um a sua obra e ordena: negociai, ocupai-vos, até que eu venha. Fundamentos da Educação Cristã, página 229. Ora, Deus pede para nós nos abstermos do futebol, né? O cristão não deve estar envolvido com isso. Mas realmente nós temos que separar as coisas, né? Não pode ficar escandalizado porque alguém torce para um time, manifesta sua alegria. Na verdade, nós não deveríamos estar escandalizados. Por quê? Porque esses homens, eles não têm
compromisso com Deus. Eles não têm compromisso com Deus, eles têm compromisso consigo próprios, né? Com eles mesmos. Eles querem se promover. É somente isso, eles não querem promover a causa de Deus. Né? Eu queria dizer uma coisa muito importante para vocês. Ó. Eu sou o que eu sou. Pois é, bem aí entrou a falta de abnegação. Você dizer que você é o que você é e pronto. E aí as pessoas que estão ouvindo isso, elas podem muito bem entender que isso é falta de querer ser como Deus gostaria que a gente fosse. Ok? E não dizer eu sou o que eu sou e ponto final. Será que uma pessoa assim pode ser um guia religioso? Né? Eu não sou um pastor ordenado, né? Nem sei se eu serei. Agora, mesmo que eu fosse, eu ia ser do jeito que eu sou. Viu? Ele disse que ele não é um pastor, né? Que ele não é um líder aí, espiritual dos adventistas. Porém, todos nós sabemos que ele é um grande influenciador dentro da igreja adventista, né? Através das suas ideias, do programa que ele tem lá, na Novo Tempo. E aí ele vem e diz que ele nem sabe se vai ser um dia um pastor da igreja adventista, mas que se ele fosse, ele iria continuar sendo como ele é. Ou seja, ele não tem mais nada para mudar, ele está num estado de perfeição, né? Então, percebemos aí a falta de humildade e de abnegação de uma pessoa que muitos julgam tê-lo como um exemplo, como um líder, alguém em que eles podem se guiar para chegarem à eternidade. E aqui vai o meu aviso a estas pessoas, irmãos adventistas. Não se guiem por falsos líderes, por líderes que não têm espiritualidade, que estão aí seguindo as coisas mundanas, seguindo o futebol, vivendo uma vida dissoluta e diz que não tem nada para mudar, que vai viver, que ela é o que ela é, e quem não gostar, que deixe de segui-lo lá nas redes sociais, que é o que ele vai dizer ainda aqui, né? Então, nós como servos de Deus, o nosso guia é Jesus Cristo, não são esses homens. Esses homens, o Ivan Saraiva, o Leandro Quadros, eles são pessoas do mundo, não são pastores. Um verdadeiro pastor segue o pastor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele diz, eu sou o bom pastor. Esses homens, eles não seguem a Jesus Cristo, eles não servem a Jesus Cristo, porque eles não fazem as coisas que Jesus Cristo pede que é para fazer. Na verdade, eles estão desencaminhando os irmãos adventistas, fazendo com que eles tropecem naquilo que nós já deveríamos estar combatendo isso há muitos anos, né? Há muito tempo. A igreja adventista hoje, ela fechou as portas para Jesus Cristo, ela abandonou tudo o que Jesus Cristo deixou para ela, inclusive com respeito a essas questões aí, de não se familiarizar com as coisas deste mundo. O mundanismo entrou na igreja adventista do sétimo dia e ela virou as costas para Cristo. Jesus Cristo não é mais adorado na igreja adventista do sétimo dia. Aqueles que ainda estão lá estão sendo guiados por esses homens. São guias cegos que estão levando a milhares, a milhões para a perdição. Esses homens aí, eles estão falando de acordo com seus próprios pensamentos, de acordo com as suas próprias ideias. Eles não são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é contra o futebol. O Espírito Santo de Deus é contra a prática de esportes, é contra a idolatria. E esses homens defendem isso.
Irmãos, quando estou falando aqui a respeito de esportes, significa competição. Em nenhum momento este estudo está trazendo de que o cristão não deva recrear-se. O espírito de profecia, ele separa recreação de diversão. Diversão vem da palavra divergir, que significa separação, criar conflitos. Tudo aquilo que vai criar um conflito, porfia, discussão, isso é diversão. Por exemplo, futebol vai criar conflito? Vai. Todo tipo de esporte que é colocado no sentido de competição, ele vai criar diversão, divergência, né? Então, esse é um ponto. O cristão, ele precisa recrear-se, mas ele não necessita para isso de esportes. Ou seja, ele não necessita de competição. Ele pode fazer caminhadas, ele pode até, como disse a irmã White, sem nenhum problema, usar uma bola para recrear-se, contanto que essa bola não seja utilizada no sentido de guerrear, competir, ou seja, formarem-se times para criarem divergências e oposições. Ok? Então, os meus telespectadores, ouvintes, meus amigos da Novo Tempo, todo mundo sabe, né? Eu brinco com eles, eu me divirto e falo que eu sou torcedor do Grêmio e sou mesmo. Viu? Ele repete várias vezes, eu sou torcedor do Grêmio e sou mesmo. E não tem quem faça deixar de ser torcedor do Grêmio. É isso que ele quer dizer nas entrelinhas. Então, esse homem, ele não deve ser visto pelas pessoas como um líder espiritual. E aqui vai o meu recado. Não se deixem enganar por lobos devoradores que entraram no meio das ovelhas. Jesus Cristo, ele enviou pela sua serva de que nós não devemos ter nada a ver com futebol. Nada a ver com futebol. Né? E aqui ele vai dizer que não tem nada demais. Né? Então, esses homens, o Ivan Saraiva e o Leandro Quadros, eles falam publicamente que não tem nenhum problema de você assistir a partidas de futebol, torcer por um time, torcer pelo Brasil em Copas do Mundo, né? E tem sim problema porque Jesus nos diz que não devemos fazer isso. Agora, nós vamos atender ao mandamento de Jesus ou ao mandamento destes homens que não querem saber de Jesus? Sou, assim, apaixonado pelo bom futebol, gosto, brinco. E eu creio que como cristão, né, nós podemos fazer aí a diferença entre idolatria e entretenimento, como bem disse o João Ribeiro. Né? Você brincar, se divertir, você ter um time de futebol não tem problema nenhum, desde que você brinque de forma saudável com as pessoas, não ofenda as pessoas, não parta para a violência, administre o seu tempo, né? Seja um bom mordomo do tempo, né? Não fique girando a sua vida em torno de um entretenimento, mas tenha mais tempo de estudo da Bíblia, de ajuda ao próximo. Então, a vida é um equilíbrio. Né? Como exemplo de uma boa brincadeira, olha o que o Jailson Lima escreveu. É o fim dos tempos, pelos seus frutos os conhecereis. Como pode um homem consagrado torcer para um time que não tem nenhum respaldo bíblico? Tinha que torcer para o São Paulo, Santo André, Santos, que são times canônicos. Ei, professor, quero ver como você vai se sair dessa. Então, olha a brincadeira do Jailson Lima. Isso é agradável, isso é divertido. Nós temos que levar a vida, amigos, de uma forma leve, se divertir, fazer aquela zoeira saudável, não é? Será que a vida tem que ser levada como uma brincadeira, numa diversão? E as coisas de Deus não são sérias, não são sagradas? Quer dizer, tudo vai ser levado numa brincadeira? Então a gente tem que saber separar isso. Ele está dizendo, é claro que nós devemos ser alegres, é claro que nós devemos ser pessoas
felizes. Mas isso não quer dizer que tudo na vida é uma brincadeira. As coisas de Deus são coisas sérias, são coisas sagradas. Não é porque você é religioso que você não pode fazer isso. O religioso tem que ser um exemplo de alegria. Por exemplo, nós devemos ser pessoas alegres e felizes, mas nós não devemos, por causa disso, ficar assistindo programas de televisão, por exemplo, que vão fazer piadas sobre sexo, sobre as coisas de Deus, diminuindo, desvalorizando os anjos de Deus, piadas que nos afastam do Senhor, coisas que as pessoas poderiam até sorrir e achar muito engraçado, mas são coisas que nos afastam do Senhor. Então, não é uma alegria de qualquer forma, não é uma alegria de qualquer jeito. Eu vou ser feliz porque eu estou satisfazendo o eu em detrimento dos mandamentos de Jesus Cristo. Não, isso não é a vontade de Deus para nós. A verdadeira alegria, ela vem das coisas santas, das coisas puras. Descontração. E o meu recado final é o seguinte: foi uma minoria que não gostou e que foi para um lado exagerado. Veja, meu irmão, eu sou o que eu sou. Se você não gosta do jeito que eu sou, você não é obrigado a curtir minha página no Facebook, meu Instagram. Você não é obrigado, você pode sair de lá, descurtir e não acessar mais. Né? Eu busco muito mais do que seguidores. Eu não estou preocupado com o número de seguidores, você entende? Eu estou preocupado com pessoas que gostem do meu trabalho e gostem do Leandro. Você percebeu com o que ele está preocupado? Ele está preocupado com pessoas que gostem do trabalho dele e da pessoa que ele é, certo? Ele não está preocupado de você seguir a Cristo como Cristo pede que nós sejamos. E para ele, ele está seguindo a Cristo. Ele está seguindo a Cristo para ele. E se você não concorda com ele, então saia de lá, né? Mas eu digo para você, faça o que ele está lhe dizendo. Saia de lá. Não fique seguindo homens. Siga Jesus Cristo. A intolerância dele é tão grande que ele, de uma maneira assim, um pouco camuflada, ele tenta passar de que está tudo bem, mas não está. Tanto que ele se sentiu ofendido pelas pessoas que foram contra esse tipo de postura dele, que ele disse: olha, se vocês não gostaram, vocês saem de lá. Simples, é simples, saiam de lá, não precisam ficar me seguindo. E eu falo agora para esses irmãos: abram os olhos de vocês. Esses homens são lobos devoradores. Eles não querem saber de você, da sua salvação, se você está caminhando com Cristo ou não. Porque esses homens não estão caminhando com Cristo. Então, se você não gostou da postura dele, então se retire, simplesmente se retire. É isso que ele está dizendo para você. Ou seja, ele não está preocupado se você está seguindo a Cristo ou não. Se você quer seguir a Cristo ou não. Ele está preocupado em você segui-lo do jeito que ele é. Então, se ele é uma pessoa que gosta de futebol e você não gosta, então você se vire, mas deixe ele de mão. Certo? Agora, veja que tipo de coisa nós podemos perceber aqui. A falta de abnegação. Falta de abnegação. Eu quero pessoas nas minhas redes sociais que não gostem só do Leandro Quadros, que aparece na TV. Eu quero que gostem do Leandro. Né? A minha vida sempre foi pautada assim, desde o início que eu me tornei um cristão. Ele diz que desde quando ele se tornou um cristão. Um cristão, como o nome diz, segue a Cristo. Ou pelo menos tenta seguir a Cristo. Cristo diz que é para nós nos afastarmos do futebol. Então, será que ele está dando o exemplo de um bom cristão? Vai ser sempre assim. Então, quem gosta das brincadeiras, né? Olha, vai ser sempre bem-vindo nas minhas redes sociais. Agora, quem não gosta, faz simplesmente uma coisa, desclica, acabou. Eu estou aproveitando essa oportunidade para mostrar para você que o cristianismo tem que ser leve. Nós temos que levar a vida numa brincadeira. Novamente, eu digo, será que nós devemos levar nossa vida numa brincadeira?
Quer dizer que as coisas de Deus, eu não devo levar elas a sério? Aquilo que Jesus nos pede, eu devo levar numa brincadeira? Devemos meditar nisso. E eu, como exemplo aqui para finalizar, lógico, não tem nada a ver com o contexto que eu estou falando, mas o apóstolo Paulo, né, ele era informado acerca do esporte e usava o esporte como ilustração para as suas aplicações espirituais. Fazer uma aplicação com algo que todo mundo conhece e que é algo que o mundo vive, para fazer com que ele entenda algo espiritual, não significa que você está dizendo que ela deva praticar aquilo. Quero ler esse texto para você que está em 1 Coríntios 9, a partir do verso 24. Olha que interessante. Ó. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Então veja, nesta passagem Paulo usa como exemplo o esporte. Olha só, usar o esporte como ilustração para uma aplicação espiritual não significa que a pessoa deva usar o esporte na vida prática. Quando o apóstolo Paulo lhe fala a respeito, por exemplo, da corrida, que as pessoas corriam por causa de uma coroa corruptível, e muito mais nós devemos correr a corrida da fé para uma coroa incorruptível, ele está dando ali um exemplo daquilo que as pessoas ali conheciam, e ele faz uma aplicação espiritual. Ele mostra que, daquela mesma maneira, devemos, ao invés de seguir uma corrida para ganhar uma coroa corruptível, nós seguirmos uma corrida para ganharmos uma coroa incorruptível. Mas ele não disse para ninguém ir participar das corridas, ou que ele iria participar das corridas. A gente tem que separar estas duas coisas. Não é? Tanto a corrida quanto, diríamos assim, a luta física, o boxe, diríamos assim, para nossos dias. Olha só, será que Paulo está dizendo que é para as pessoas serem boxeadores e para as pessoas serem corredores de corrida de Olimpíada? É isso que Paulo está dizendo? Não. Paulo está pegando algo que era conhecido, e uma ilustração, ele está ilustrando através da corrida algo espiritual, que é a corrida pela fé, a corrida da fé, que nós devemos correr até chegarmos ao pódio, que é a salvação, né? Veja o que a serva do Senhor nos fala. Ele cita aí a corrida e o boxe. Veja o que a serva do Senhor nos fala a respeito disso. Em Conselhos sobre Saúde, página 189, a serva do Senhor nos diz: alguns dos mais populares divertimentos, tais como o futebol e o boxe, se têm tornado escolas de brutalidade. Veja que ela cita o futebol e o boxe como exemplos de divertimentos, a palavra diversão, né, que é diferente da palavra recreação, que vem de recriar, do verbo recriar. Você se renova, se recria. Alguns dos mais populares divertimentos, tais como o futebol e o boxe, se têm tornado escolas de brutalidade. Estão desenvolvendo as mesmas características que desenvolviam os jogos da antiga Roma. Estão desenvolvendo as mesmas características que desenvolviam os jogos da antiga Roma. Que características são essas? O amor ao domínio, ou seja, estar sempre por cima, ser sempre o vencedor, supremacia. O orgulho da mera força bruta, ou seja, eu sou o mais forte, né? O descaso da vida, ou seja, levar a vida numa brincadeira, como diz aí o Leandro Quadros. Estão exercendo sobre a juventude
um poder desmoralizador que nos aterra. Então devemos estar atentos a não concordarmos com aquilo que o Senhor não concorda. Ele não concorda com o futebol e o boxe. Nós iremos concordar então, como cristãos? Então, mais uma vez, parabéns ao Grêmio, né? Parabéns aos gremistas, parabéns para quem gosta do bom futebol, não é? Não tem problema nenhum. Veja só o incentivo que ele dá às pessoas para estarem de acordo com o futebol, para serem torcedores, para idolatrarem o futebol, né? Ele diz parabéns, parabéns, ao invés de ele dizer que isso é lamentável, né? E de voltar as costas para aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos, que nós ficássemos o quê? Distantes do futebol e da prática de esportes competitivos. Então, nós devemos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, e não aquilo que o Leandro Quadros aí está incentivando. Não estou idolatrando nada, né? Estou aqui me divertindo com quem gosta de diversão. Quem gosta pode brincar, pode zoar aqui na internet, isso aí é legal, isso é saudável, nós estamos aqui para isso, para brincarmos também. E quem não gosta vai ali, desclica ali do like, né? Deixa de gostar, deixa de... Acabou, não vamos ficar brigando por isso, tá ok? Um ótimo dia a todos e gente, é o Trio da América, né, pessoal? Não é qualquer coisa, não é sempre que acontece isso, tá bom? Você quer estudar a Bíblia, aprender uma metodologia para interpretar o texto bíblico? Eu criei um seminário, o Seminário de Interpretação Bíblica, em que eu ensino o método da leitura atentiva. Você já ouviu falar sobre isso? Não, Leandro Quadros, eu ainda não ouvi falar sobre isso, mas uma coisa eu já ouvi falar. A serva do Senhor nos diz que nós devemos estudar a Bíblia por nós mesmos. Está lá no Grande Conflito, né? E nós devemos procurar estudar a Bíblia por nós mesmos, pedindo a orientação do Espírito Santo. Todos aqueles que estão assistindo a este vídeo ou que assistiram a essa proposta aí do Leandro Quadros, eu sugiro que não aceitem, nem do Leandro Quadros e nem de ninguém, proposições, né, de ter alguém dizendo como você tem que interpretar as Escrituras. A Bíblia, ela não é nenhuma profecia da Escritura, ela é de particular interpretação. A Bíblia não é de particular interpretação. Ou seja, não é um pastor que vai dizer para você como você tem que interpretar as Escrituras. Não é um outro livro que vai dizer para você como você vai interpretar as Escrituras. As Escrituras, elas se interpretam a si mesmas, um pouquinho aqui, um pouco ali. E o espírito de profecia foi dado à igreja remanescente para que as Escrituras pudessem ser explicadas também. Alguns pontos ali que são mais difíceis de entender, e luz para o futuro também é dado a nós através do espírito da profecia, né? Então nós não precisamos de um pastor, de um guia religioso, de alguém que diga assim, olha, eu vou te ensinar como você vai interpretar as Escrituras, né? E o Leandro Quadros disse que lá eu ensino como você vai interpretar as Escrituras, nesse material aí que ele está disponibilizando para as pessoas. Agora eu pergunto, depois de tudo que você ouviu aqui, do Ivan Saraiva, do Leandro Quadros e de outros que ainda tem por aí e que apregoam que não há nenhum problema em você ser um torcedor de times de futebol ou de você ficar torcendo por esportes competitivos, né? E que Jesus disse que não devemos fazer isso, e que vimos aqui que Satanás é que forja estas coisas para nós ocuparmos o nosso tempo com coisas temporárias e superficiais e não busquemos fazer a obra que Deus nos designou. Então, o que vemos aqui é a quem nós vamos dar ouvidos? A Leandro Quadros?
a homens ou a Jesus? Pois nessas 4 aulas eu dou dicas muito preciosas para você estudar a Bíblia, a fim de se aproximar ainda mais das verdades libertadoras de Cristo. Será que nós vamos ser ensinados pelo Leandro Quadros a nos aproximarmos mais de Cristo se ele não quer largar o futebol? Se ele incentiva as pessoas a seguirem o caminho largo, que é o caminho do amor ao mundo, é por ele, através dele, que nós vamos entender as Sagradas Escrituras? Será que o Espírito Santo está guiando uma pessoa que não quer saber do próprio Espírito Santo de Deus, porque diz que eu sou assim, e eu sou o que sou, e quem não gostar de mim que vá embora? Não. Pelos frutos os conhecereis. A Bíblia fala que quem tem os frutos do Espírito age de outra forma. Atende primeiramente aquilo que o Espírito diz. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje eu vou gravar mais um vídeo sobre o cristão 8 ou 80. Por quê? Alguns acharam um absurdo eu ter falado sobre a Copa do Mundo. Outros acharam um absurdo a Novo Tempo ter feito um institucional em que nós apresentadores estávamos vestidos de jogadores de futebol. Ou seja, existem cristãos extremamente legalistas e que precisam mudar a visão que eles têm a respeito da vida. Olá, tudo bom, pessoal? Meu nome é Smart, estou aqui para falar sobre o cristão e o futebol. Olha, se você é torcedor, você é crente e é torcedor para algum time, vai um conselho, um recado para você da minha parte, e acredito que seja da parte de Deus também. Porque outrora eu torcia para time também. Eu tinha esse negócio de time do coração. Mas graças a Deus, Deus me libertou. Ele vai libertar você também dessa idolatria mundial diabólica. Você, meu amigo, irmão cristão, você que ainda está torcendo para time, rogo ao Espírito Santo que abra o seu entendimento e mostre para você que o futebol é a idolatria do mundo, a idolatria mundial, ao qual Satanás tem usado para levar muitos cristãos, né, para a perdição. Então, meu amigo, você que é cristão, servo do Senhor, e tem aí um time do coração, para, gente. Que time do coração? Time do coração, para. Quem tem que estar no nosso coração é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Para com essa idolatria, abandone isso, se liberte disso em nome de Jesus, né? Se você tem camiseta, objetos do seu time, joga tudo no lixo. Meu querido, sirva ao Senhor de coração e abandone as coisas deste mundo, né? Porque a palavra fala que nós não somos deste mundo. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, né? E a Bíblia fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? E futebol é coisa deste mundo, não é coisa de cristão, né? Mas eu como é que eu faço? Eu sou jogador de futebol, coisa e tal. Mesma coisa, se você é jogador de futebol, saia dessa vida, abandone isso. Ah, mas eu não sei, não tem outra profissão. Vai estudar, vai fazer um curso de cabeleireiro, faz qualquer outra coisa, né? Vai ser um vendedor, sei lá. Deus proverá, né? Deus não vai deixar você perecer, nem ficar morrer de fome, digamos assim, né? Deus vai preparar um escape para você, uma saída. Mas saia dessa vida de futebol, abandone isso, ok? Porque isso não é do agrado do Senhor. O cristão ficar, né, envolvido, embaraçado com as coisas desse mundo, com um negócio de torcer e futebol e vai em estádio. Não vai em estádio não, irmão. Não. Aquele lugar não é lugar de cristão de forma alguma. Nós vemos lá só palavrão, muitas vezes sai briga, contenda.
né? Nós vemos aí torcida um matando o outro. Que é isso, gente? Por causa de futebol, uma coisa fútil, né? Se matam, né? Isso não é do Senhor Jesus. Nós vemos aí, ó, um time aí, tem até santos, né? Santos católicos, santos até mesmo do espiritismo. Abandone isso, meu amigo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde e te dê a paz. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima.